jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência ao nosso estudo de conjuntos. Hoje veremos operações com conjuntos. Igualdade. Dados dois conjuntos A e B, estes serão iguais se e somente se todo elemento que pertence a A também pertence a B. Seja A o conjunto das letras da palavra Roma e B o conjunto das letras da palavra Amora. Perceba que no conjunto A você tem as letras R, O, M e A. E no conjunto B você tem as letras A, M, O, R. E você pode perguntar, mas e a última letra da palavra Amora, professor? Não é necessário repetir elementos quando você representa conjuntos dessa forma. Então não é necessário repetir. Então, dentro do conjunto B, a letra A vai aparecer apenas uma vez. E você pode perceber também que mesmo a ordem dos elementos, no caso desses dois conjuntos não sendo a mesma, a ordem não faz com que eles não sejam iguais. Pelo contrário, o conjunto A e o conjunto B são iguais. Portanto, a ordem dos elementos não importa e não se deve repetir elementos na hora da representação. Conjunto A e conjunto B, portanto, são conjuntos iguais. Reunião de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, a reunião A união com B, lê-se A união com B, é o conjunto formado pelos elementos de A mais os elementos de B. Aí você tem um exemplo. Se A é igual a 0, 1 e 2 e B 1, 2, 3, 4, então se somarmos os elementos dos dois conjuntos, obtemos A união com B. 0, 1, 2, 3, 4. Perceba que o 1 e o 2 aparece tanto no A quanto no B, mas na representação do conjunto união não é necessário que eles apareçam duas vezes, basta uma vez só cada um. Então, A união com B aparece o número 1 e o número 2 apenas uma vez. Matematicamente, nós temos esta simbologia. A união com B é o conjunto formado por elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Perceba que esse OU tem um sentido diferente do usual. Usualmente, quando falamos a palavra ou é uma coisa ou é outra. Mas, na matemática, a palavra ou tem o sentido de adição, de soma. Então, x pertence a A ou x pertence a B, soma os elementos dos dois conjuntos A e B. Então, a palavra ou, em teoria dos conjuntos, na matemática, tem sentido de adição, soma, união, reunião. Reunião de conjuntos, operação gráfica. Vamos representar graficamente a união do conjunto A, formado pelos elementos 5, 6 e 7, e B, formado pelos elementos 8, 9, 10 e 11. Então, lembrando que a união com B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Lembrando que esse OU tem o sentido de adição, de soma. Então, soma-se os elementos que pertencem a A com os elementos que pertencem a B. Somando esses elementos, nós temos A união com B, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Graficamente, se esses conjuntos A e B estão dentro de um conjunto universo, eles estão separados, pois eles não possuem nenhum elemento em comum. Então, o que tem dentro de A está apenas dentro de A, e o que tem dentro de B está apenas dentro de B. Se eu fosse pintar essa operação, achurar, preencher aí graficamente os conjuntos para representar a operação de união, eu pintaria os dois conjuntos A e B, porque eu quero todos os elementos de A somado com todos os elementos de B. Esta é uma primeira situação. Vamos à próxima. Sejam os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B igual a 3, 4 e 5. Então temos que A união com B, formado por elementos X, tal que X pertence a A, de novo a palavrinha ou X pertence a B. Ou, em reunião de conjuntos, significa adição, soma. A união com B, soma os elementos de A e de B sem repetição. 1, 2, 3, 4 e 5. Sem repetição por quê? O número 3 está nos dois conjuntos, mas ele não precisa aparecer duas vezes na operação de união.
Estando esses dois conjuntos A e B dentro de um conjunto universo, eles possuem algo em comum. Então nós representamos de forma entrelaçada, sendo que essa região aqui no meio é exatamente a região que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui dentro dessa região estaria o número 3. Se nós formos pintar a operação da união, temos que pintar de novo todo o conjunto A e o conjunto B, inclusive a região que pertence para ambos aí ao mesmo tempo. Afinal de contas, eu estou reunindo todos os conjuntos todos os elementos de ambos os conjuntos. Vamos a um outro exemplo. Conjunto A igual a E, I, O, U e conjunto B igual E, O. Nós vemos que o conjunto B está contido dentro do conjunto A, afinal são duas vogais. E o conjunto A é o conjunto de todas as vogais. Então temos que A união com B, formado por elementos X, tal que X pertence a A, ou, com o sentido de soma ou adição, X pertence a B. Portanto, todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Só que nesse caso, graficamente, B está dentro de A. B está contido em A. Então vemos aqui que graficamente B está contido em A. Então se fôssemos pintar a operação de união dos dois conjuntos, nós pintaríamos de novo toda a área abrangida aí por esses dois conjuntos, mesmo o B estando dentro do A. Afinal, eu quero a operação de união. A união com B seria pintado toda a área dos dois conjuntos. Então, a área achurada, pintada, indica a operação de reunião. Intersecção de conjuntos. Dados os dois conjuntos A e B, a intersecção, agora nós temos aí um símbolo, um U de cabeça para baixo, que significa interseção. Então nós temos a interseção A e B, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Matematicamente temos a seguinte simbologia: A intersecção com B, então A intersecção B, é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Agora mudou a palavrinha, né? Na união era OU e na intersecção apareceu o E. O E para a matemática, o E para a teoria dos conjuntos, significa ao mesmo tempo. Então, são A intersecção com B é o conjunto formado por elementos que pertencem para A e ao mesmo tempo pertencem para B. No exemplo aparecendo aí na sua tela, você vê que os elementos 2 e 3 pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Portanto, esses dois elementos que são a intersecção entre A e B. Então, a intersecção entre A e B são os elementos 2 e 3. Agora um outro exemplo. Sejam os conjuntos A, 5, 6 e 7, B igual a 8, 9, 10 e 11. A intersecção com B, lembrando, são todos os elementos X, tal que X pertence a A e, ao mesmo tempo, X pertence a B. Então, aqui, de novo, a palavrinha E. Só que nós vemos que não há elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Então, A e B não tem nada em comum, né? Então, o conjunto é vazio. A interseção entre A e B, a interseção é um conjunto vazio, porque tanto A quanto B não possuem elementos em comum. Então, as duas formas de representar o conjunto vazio e apresentadas na sua tela. Lembrando que essa forma de representação ela é incorreta. Por quê? Isso aqui significa um conjunto que tem um conjunto vazio dentro. E essa forma de representação está incorreta. Então, se fôssemos pintar a interseção dessa operação, da operação de interseção, quando os conjuntos não têm nada em comum, não há o que pintar. E esses conjuntos são chamados disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São aqueles que não possuem elementos em comum. Um exemplo dentro do conjunto dos números, dos conjuntos numéricos, seria o conjunto dos números irracionais e os racionais. Esses dois conjuntos numéricos não possuem nada em comum. Então, portanto, são chamados conjuntos disjuntos. Conjuntos que não têm nenhum elemento em comum. Temos que ter o seguinte cuidado. A operação A menos B é diferente da operação B menos A. Por quê?
Vamos lá. Pegando o exemplo anterior, A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5. Vamos lá. A menos B é a operação em que eu quero todos os elementos de A que não pertencem a B. Então eu quero todos os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Quem nesse caso pertence apenas a A e não pertence a B? Os elementos 0 e 1. Então, A menos B é igual a 0 e 1. Graficamente eu teria a seguinte situação. A entrelaçado com B, porque eles têm algo em comum, que são os elementos 2 e 3. E aqui eu tenho a região que aparece apenas A. Essa região pintada, ela indica a operação A menos B. Por quê? Aqui você colocaria todos os elementos que pertencem apenas a A. Aqui no meio você colocaria a interseção, que são os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo, que seria o 2 e o 3. Já a operação B menos A seria o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a B e x não pertence a A. Agora eu quero o contrário. Eu quero elementos que pertençam apenas a B. Nesse caso, eu quero a operação B menos A. Os elementos que pertencem apenas a B são os elementos 4 e 5. Portanto, agora eu pinto a área que pertence apenas a B. Aqui eu colocaria os elementos 4 e 5. Então, por isso que eu pinto toda essa área aqui para representar a diferença entre o conjunto B menos A. Então, essa área significa B menos A. E essa área da esquerda significa A menos B. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, meus queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!